Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 46º episódio do LMF Cast. Eu sou Eduardo Cofre, associado da Liga de Mercado Financeiro da PUC-Rio, e hoje, para conduzir essa conversa, eu tenho comigo Pedro Muricy, também associado da Liga. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Eduardo. Ainda mais que a gente está aqui com o nosso ilustre convidado, Antônio Correia, da Icatu Vanguarda. E, bem, para começar, Antônio, você poderia compartilhar um pouco sobre a sua trajetória profissional na área do crédito privado e chegando na Icatu Vanguarda? Bacana. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Estava aqui um pouco antes de começar, né, elogiando, falando que é impressionante, né, o trabalho que vocês, tão jovens, estão fazendo. Estava dando uma olhada na pauta, é realmente muito, muito bem feito. Parabéns. Na verdade, eu fiz, como vocês, né, eu fiz economia na PUC e no sexto período, se eu não me engano, são 8 períodos, né? No sexto período eu fiz um intercâmbio, né, e fui para Califórnia pela PUC. E aí quando eu voltei, aquela história que todo mundo já passou, né? Faltavam ali 2 períodos para me formar. E aí aquela pressão e saga pelo estágio, né? Então, a verdade nua e crua é que eu comecei a falar com meus amigos que já estavam estagiando e procurar, sem ter muito assim o que eu quero fazer, mas o que me aceitam, né? Faltando um ano para me formar. E na vida a gente tem que ter sorte, eu pelo menos acredito muito nisso. E eu tive sorte que eu tinha um grande amigo meu da faculdade, que até hoje é um grande amigo meu, que estagiava, era o primeiro e único estagiário da Icatu Vanguarda. E ele me recomendou, eu fiz entrevista e fui aprovado. A área que tinha era a área de crédito. Então, até então, eu era zero uma escolha minha ativamente. Mas foi muito rápido para mim perceber o quão bacana era aquela cadeira. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui ao longo dessa conversa, mas era um mercado de crédito que nada tem a ver com o mercado de crédito de hoje. Mas eu já vi ali uma coisa muito interessante, 2 pontos que me chamavam muita atenção. O primeiro era algo que encaixava muito com o meu perfil de pessoa, que era o fato do crédito te possibilitar olhar empresas e setores tão diversos entre si. Então era uma coisa muito pouco maçante, era uma coisa muito diferente a cada dia. Ao mesmo tempo, né, o segundo ponto, eu olhava, ao longo do tempo eu fui olhando logo nos primeiros anos e fui percebendo que o mercado de crédito aqui ainda tinha um long way to go, assim, muita coisa para acontecer quando a gente olhava os anedóticos do mercado de crédito lá fora e olha para o Brasil é muito grande e eram muito poucas empresas que acessavam o mercado de crédito. Então, mesmo olhando setores muito diversos, como eu falei, mesmo olhando instrumentos muito diferentes, então lá, né, quando eu comecei a estagiar era 2010 para 2011, já existia FDIC, já existia CRI, muito pouco, mas dava para perceber que havia uma evolução para acontecer muito, muito grande. Então, foi assim muito natural para mim me apaixonar assim pelo crédito. Tiveram várias fases ao longo da minha carreira em que foi um hype muito grande, ali, um sucesso muito grande a história da renda variável. Eu confesso que tenho grandes amigos que fazem isso. Sempre achei muito mais interessante o crédito por essa diversidade de ações. Eu sou um cara muito curioso e encaixou muito bem para mim. Então, dali em diante, eu tinha para mim que queria fazer crédito e faço crédito desde então. Eu tive basicamente 3 cadeiras diferentes, vamos dizer assim. Então, na Icatu Vanguarda, eu comecei como um estagiário que era fazer uma análise pura de crédito. Na ocasião, a Vanguarda, né, era um mercado ainda muito ilíquido, o mercado secundário de crédito. A Vanguarda tinha uma área de análise, né, somente essa área de análise dava o limite máximo de crédito para que a mesa de renda fixa optasse por comprar ou não. Então, era uma coisa separada. Então, eu era um analista puro, né? Me formei como estagiário lá, virei um analista contratado, um analista puro. Em 2012 para 2013, o Bernardo Schneider, que era o PM de renda fixa, me convidou para a gente montar uma mesa de crédito. Eu lembro minha reação, foi: o que a gente vai fazer na mesa de crédito? Não tem liquidez, né? Ele falou: não, vamos construir. Então, eu diria que foi uma cadeira de trader, tá? Porque não era exatamente um PM ou um gestor, era um trader, ainda tinha o limite que era aberto para a área de análise, e eu ajudei a construir uma governança e uma inteligência ali
junto com a equipe de renda fixa, né, com o Bernardo como PM, e ajudei muito a contribuir para contribuir para essa evolução no mercado. Então a gente fazia muita coisa do tipo ajudar na precificação, ajudar na liquidez, ajudar nos calls das corretoras, então era uma coisa um pouco mais assim de trader que eu chamo. Em 2016, né, eu aceitei o convite para me juntar à equipe da XP Asset, que ainda é a gestora da XP, né? E foi um período de muito aprendizado. A XP Asset já estava fazendo muitos produtos mais diferentes, assim, no âmbito de um desenvolvimento muito veloz do mercado de crédito, acho que a gente possivelmente vai falar aqui. E aí eu era um misto de analista com PM, né? Então, o Fausto, que era o PM responsável, era o líder, mas eu fazia a gestão junto com ele, analista. E aí, por fim, nessa última fase, desde que eu voltei para a Vanguard em 2019, eu voltei com o chapéu de PM, nós fazemos uma cogestão, né? O Alan faz gestão comigo, mas desde então, quase 6 anos, 5 anos e meio, que eu tenho essa cadeira de PM. Então, eu passei por todas essas cadeiras no mundo de crédito, e o bacana, eu acho, né, dessa pergunta é que, você vê, né, começou com um acaso, porque é a verdade. Eu me encantei muito com o que era a cadeira, mas é um mercado que mudou muito desde então, e eu acho que só muda para melhor. Assim. Eu acho que olhando à frente vai ter mais e mais e mais coisa legal para fazer no crédito, vai ter que ter mais pessoas competentes, mais analista sofisticado, mais gente olhando coisas diferentes. Então, eu acho que a gente passou por uma revolução no mercado de crédito, mas eu acho que tem muito mais para acontecer. Então, acaba que a minha trajetória não tão longa assim, né? A gente está falando de 14 anos, se mistura muito com esse desenvolvimento do mercado de crédito. Então, acho que é um pouco esse o contexto. Perfeito. Dando prosseguimento aqui, claro, você passou 14 anos no mesmo mercado, então assim, conseguiu ver flutuações, momentos de adversidade e também de muita pujança. Eu queria saber, da sua perspectiva, como é que você caracterizaria o momento atual, o cenário atual do mercado de crédito no Brasil? E também falar um pouco dos principais drivers que levaram o setor para a situação atual. Tá, bacana. É uma pergunta que daria para ficar muitas horas respondendo, porque essa transformação que o mercado vem passando faz com que cada momento de spreads, né, os spreads de crédito mais altos ou mais baixos, juros mais altos ou mais baixos, cada momento do mercado de crédito não seja comparável com o momento que a gente viveu antes. Não é comparável. Então, o que eu quero dizer? Né? Tá todo mundo acompanhando, né? A gente está aí final de 2024, todo mundo acompanhando. O noticiário fala muito sobre o momento dos spreads de crédito, que é um pouco do contexto da sua pergunta, né? Que está muito baixo. Mas eu acho que eu considero um erro comparar que é o spread mais baixo em tanto tempo. Vou dizer por quê. A gente na Vanguarda, só para contextualizar um pouco, por exemplo, a gente em 2019, estou pegando aí mais ou menos o período em que eu retornei, a gente tinha na Vanguarda mais ou menos 90 emissores, ou seja, tinham 90 empresas que de uma forma ou de outra, de um instrumento ou outro, a gente emprestava dinheiro. Hoje são mais ou menos uns 250. Então, é muito difícil você comparar histórico de spread, histórico de momento. Então, a nossa visão é um pouco a seguinte. Hoje, né, existem mais ou menos 400 gestores que têm fundos de crédito no mercado brasileiro. É muita gente. Existe uma correlação entre vários fundos? Existe, é claro, ainda existe. Antigamente era uma correlação absoluta, todo mundo tinha os mesmos gestores. Se você olhar lá, 2015, 2016, um momento de crise no Brasil, todo mundo sofreu parecido, todo mundo tinha mais ou menos as mesmas exposições. Agora a gente já começa a ver um perfil de gestão diferente. Uns fazem bem uma coisa, outros fazem bem outra, uns vão acertar alguns cases, outros vão errar outros. Então começa a haver uma dispersão de retornos mais diferentes. E uma outra consequência é que os diversos produtos com as suas devidas características te possibilitam ficar mais ou menos refém do momento do mercado. Então, indo finalmente para a sua pergunta, a maneira como a gente encara é que se você olhar comparável, banana com banana, se você olhar o spread de uma grande empresa, não vou citar nome aqui, mas de uma grande empresa sem que não há nenhuma contestação, que se a gente perguntar para qualquer pessoa ali na esquina, ali na rua, se ela conhece a empresa, ela vai conhecer. Essa empresa a gente acha que hoje paga pouco prêmio
Não é que a gente ache que o risco micro, né, dessas empresas esteja num momento muito desafiador, não é isso. A gente acha até que a média das empresas que acessam o mercado de capitais estão num bom momento, por vários motivos. Mas a gente acha que quando a gente olha as características dos produtos no mercado local, a expectativa de retorno e as características das emissões que estão vindo, né, prazo, né, características de garantias, covenants, esse tipo de coisa, que são características escriturais, né, são as suas defesas, a gente acha que tem pouco prêmio, tem pouco, a gente chama de colchão, tem pouco colchão. Então, uma empresa muito óbvia está captando para prazos muito longos, 7, 8, 9, 10 anos, a spreads que não chegam a 0,80 acima do CDI. A gente acha pouco colchão. Não é que a gente acha que há um problema à vista, mas a gente acha pouco colchão. Então, a gente está fugindo disso. Um número interessante, em 2022, eu vou pular 23, porque 23 foi um ano muito atípico por causa do RJ de Americanas, o mercado ficou muito... Americanas e Light, né? O mercado ficou muito desaquecido. Tiveram vários outros problemas, a gente possivelmente vai falar sobre esses movimentos aqui ao longo do podcast, mas tiveram vários outros problemas. O pessoal fala muito de Americanas e Light, mas tiveram vários. A gente, graças a Deus, fugiu de uma parte relevante deles, mas por causa disso o mercado ficou fechado. As empresas acabaram acessando muito os bancos. Então vou usar 22. 22 a cada 6 ofertas de debêntures registradas na CVM, a gente comprou uma. Tá? Esse ano, a cada 12, a gente está comprando uma. Por quê? A gente está sendo muito mais seletivo para uma boa parte das ofertas que são essas grandes empresas, esses casos mais óbvios. Por outro lado, faz um comparativo de 5 anos para cá, a gente tem muito mais produtos hoje que permitem que a gente invista em ativos que se descorrelacionam um pouco desse mercado. Né? Então, hoje a gente tem fundos para investidores qualificados com resgate em 45 dias que podem comprar debêntures de empresas de capital fechado, podem comprar cotas de FDIC à vontade, pode comprar cotas de FDIC mezanino, pode comprar certificados de recebíveis imobiliários. Então, nesses produtos, a gente acha que ainda tem muita coisa legal. A gente tem feito muita coisa, a gente acha que esses produtos, de maneira geral, mudaram um pouco a cara deles. E esses são produtos que o que a gente faz, a gente vai navegando entre as classes de acordo com o momento. Né? Então, momentos que os debêntures de empresas muito óbvias estão pagando prêmios interessantes para o produto, a gente, tudo mais constante, prefere focar nesses ativos. Em momentos como o atual, a gente acha que vale a pena usar da flexibilidade desses produtos para poder investir em ativos um pouco mais descorrelacionados, muitas vezes um pouco menos líquidos, muitas vezes exigem uma análise mais rebuscada, um acompanhamento menos comodizado, né? Então, um acompanhamento mais que envolve tecnologia, envolve micromanage ali, você ficar no dia a dia acompanhando vários indicadores, mas a gente acha que vale a pena. Então, eu acho que, de maneira geral, é um mercado que para muitas empresas está caro, e a gente está fugindo disso, mas que ainda tem muita oportunidade para os produtos, né? E para as casas que têm equipe e capacidade de fazer uma análise de produtos mais descorrelacionados, de ativos mais descorrelacionados, instrumentos mais descorrelacionados. Então, só um último número para contextualizar um pouco. A nossa carteira de FDICs hoje a Icatu Vanguarda tem uma carteira de crédito de mais ou menos 14 bilhões de reais. A nossa carteira de FDICs, que há 5 anos atrás era de mais ou menos 300 milhões de reais, hoje está passando de 1 bi. São instrumentos, pelas características dele, um pouco mais ilíquidos, mas que tem muita coisa muito legal de risco e retorno para olhar. Então, acho que, contextualizando, tem esses dois lados aí da moeda, tá? Perfeito, Antônio. Acho que você já falou um pouco, mas queria que você entrasse um pouco mais em detalhes sobre os ativos que vocês olham na Icatu Vanguarda. Você já falou de FDICs, falou das debêntures, tem umas que tem prêmios menores. Então, assim, contar um pouco mais sobre esses ativos e se você acha que o momento atual está particularmente melhor para algum deles, por exemplo. Tá. Então, é um pouco do que eu disse, né? A gente olha... Hoje, a gente basicamente olha quase todos os instrumentos disponíveis. A gente não faz hoje nada relacionado ao agro, a gente não tem CRAs, a gente não tem FIAGRO, não há nenhum preconceito e nem é um oportunismo aqui porque está sendo um ano difícil, é só porque a gente não desenvolveu essa, vou chamar de tecnologia. A gente acha que é um setor que exige um gestor responsável, pessoas que conheçam do setor, como no caso imobiliário, que a Icatu Vanguarda passou a investir há mais ou menos 3 anos atrás, quando a gente montou uma área de imobiliário com 2 pessoas
muito, muito sêniores que viveram o mundo do mercado imobiliário durante a vida toda. Então você precisa achar essas pessoas. Talvez um dia a gente ache e passe a operar, mas a gente diria que de restrição assim, mais comum, né? Dos instrumentos mais famosos, a gente não faz essa parte de agro, que se sintetiza, grosso modo, via os CRAs e os FIAGROS. Então, isso é algo que a gente não faz. Todo o resto a gente faz. A gente tem uma equipe de análise, uma metodologia de análise que funciona para todos os ativos. E a partir daí a gente vai navegando de acordo com nossos padrões de análise. Então, grosso modo, tem as debêntures, né? E aí as debêntures têm um escopo muito amplo, sim, porque tem debêntures muito líquidas, tem debêntures menos líquidas, tem debêntures de empresas de capital aberto, empresas de capital fechado. Então, o mundo das debêntures é muito grande, é a maior parte da nossa carteira. É onde a gente acha que tem muita oportunidade ainda tem muita empresa corporativa, né, naturalmente corporativa, que está nos bancos, mas que a gente acha que tem um caminho para migrar para o mercado de capitais, que é o que tem acontecido aos poucos. E é interessante porque nesse mundo, né, então tem lá as empresas que estão lá nos bancos, tem as empresas que acessam o mercado de capitais há muitos anos. Aqui nesse meio do caminho, no Brasil, tem muita coisa. E tem muita coisa que ainda está num step de construção de governança. Em vários aspectos. E aqui tem muita oportunidade, mas também tem muito risco. Por quê? Porque você muitas vezes tem a oportunidade de investir numa empresa que está nessa transição. Então você investe numa empresa, ela ainda é uma empresa de capital fechado, só para todo mundo saber, uma empresa que não tenha capital aberto não significa que ela não seja listada em bolsa, é outra coisa. A CVM classifica as empresas em capital aberto ou capital fechado, e você pode ainda ser listado em bolsa. As empresas de capital fechado têm um padrão de governança muito menos exigente na CVM. Então, por exemplo, ela só precisa divulgar resultados uma vez por ano. Isso faz muita diferença. Você vê o resultado dessa empresa uma vez a cada ano. Um ano no Brasil é muito tempo. Ver o que está acontecendo com a curva de juros. Então, esse tipo de coisa que exige uma sofisticação de análise muito grande aqui nesse meio do caminho, porque muitas vezes a gente investe nessa empresa, às vezes, muito comum, a gente obriga ela a abrir capital depois de determinado período, muitas vezes ela ainda não tem um padrão de divulgação de resultados, de informações, de comunicação com os investidores tão azeitado. Então, aqui tem um mundo gigante, tá, pessoal? A gente faz muita coisa de FDIC, como eu falei, a gente, desde que montou a área imobiliária, tem feito muita coisa de CRIs, né? A nossa área imobiliária, desde que começou mais ou menos 2 anos e meio atrás, já originou mais de 1 bilhão de reais em CRIs, coisas muito bacanas. Alguns desses CRIs a gente compra, eles não cobram taxa de estruturação, então não há nenhum tipo de desalinhamento. Todo o retorno da originação deles vai para o investidor, vai para a taxa. Alguns desses CRIs a gente opta por comprar. E a gente faz muita coisa de bancários, a gente tem uma especialidade muito grande em bancários. A gente tem, eu contei que eu fui estagiário na Vanguarda, quem me contratou como estagiário foi o Marcão, chama ele carinhosamente Marcão. O Marcão está até hoje com a gente, ele é um dos analistas e ele cobre todos os bancos. A gente tem mais ou menos 4 bilhões de reais em bancos, a gente analisa trimestralmente mais ou menos uns 40 bancos. Então a gente também é muito forte na parte de letras financeiras, né? Que parte dessa evolução do mercado, hoje em dia não é só letra financeira, tem letra financeira subordinada, letra financeira perpétua. Então, hoje em dia, cada uma dessas classes tem um leque muito amplo e suas peculiaridades. Né? Então, de maneira geral, eu acho que um pouco do cenário eu falei antes, né, de como a gente está vendo. A gente acha que tem muita oportunidade, mas tem muita coisa cara também. Então, a gente acha que está numa época de ser mais seletivo para boa parte dos ativos, mas ainda temos encontrado muita coisa legal para fazer. Né? Então, acho que eu descrevi um pouco na outra pergunta. Né? Tá ótimo. Não, excelente, Antônio. E analisando um pouco mais sobre o cenário atual, eu acho que tem muitos fatores que contribuem para talvez a peculiaridade da situação, né? do crédito no Brasil. E analisando talvez fatores como a compressão do spread, flexibilização de covenants financeiros, como esses fatores mais difíceis para se trabalhar estão exigindo de vocês um pouco mais de cautela? Quais são as metodologias de trabalho e principalmente as precauções que vocês estão tomando por causa disso? Tá. Eu acho que tem, Eduardo, duas respostas para isso aí. Tem uma resposta que não é resposta, que é arte. Tá? É arte. Assim, e isso vai valer para qualquer ciência não exata ali, e a gestão é uma ciência nada exata. Não tem uma resposta para...
Eu vejo assim, eu vou dar um pouco de volta aqui para responder, mas eu vejo que qual o spread justo de um ativo, né? Quanto que um ativo tem que pagar mais do que o risco soberano para você investir nele? Cara, teve muita gente que já estudou isso por aí. Tem um monte de evidência empírica, tem um monte de estudo, gente muito inteligente tentando e mostrando assim, o que explica o spread de crédito, qual seria o spread de crédito justo, né? Muito da literatura lá fora, mas tem muita coisa. Mas a verdade é que não tem uma resposta para isso, na minha opinião. Eu vejo que tem duas vertentes, eu encaro como duas vertentes diferentes. Tem uma vertente que é a parte 100% artística, que é o quanto você acha que essa empresa deveria te pagar mais do que o risco soberano para você investir nela. É arte. Quanto que é? Aí você vai olhar o relativo, se essa empresa paga isso, aquela deveria pagar aquilo, mas aquela que paga aquilo está justo. Então é muita arte, porque envolve muita coisa a análise, não é um ponto só. Né? A gente lá analisa 5 tópicos para analisar a empresa, mas eu vou falar sobre isso na segunda parte da resposta. Então aqui não tem, aqui é uma arte mesmo, e por isso que é tão difícil você ser ganhador de dinheiro em qualquer que seja o mercado que você atua no mercado financeiro. Tem vários, então às vezes você pode estar convicto e aí vem alguma coisa externa e você não ganha dinheiro e você estava errado, aquele spread não é suficiente. Então é uma arte, aqui não tem resposta. Tem um outro vertente que é o quanto é o spread decente para qualquer emissor para que o meu produto seja bom. Esse é fácil de fazer, fácil não, mas esse dá para você fazer conta, que é, como que a indústria do Brasil, quanto que ela cobra, como que o passivo e o ativo são alinhados e como que, se o spread for tanto, a média dos produtos vai entregar um bom retorno. Aqui você já tem um ponto base e dele você, com as suas opiniões, consegue, esse emissor aqui é um pouco melhor, então pode pagar um pouco menos, então você tem ali mais ou menos uma média por onde circular. Então essa conta é mais possível de fazer, que é basicamente se o excesso de retorno oferecido casa com os produtos que estão sendo oferecidos. Né? Então, por exemplo, eu acho, na minha opinião, que a média dos produtos de crédito não ficam atrativos se todo mundo comprar emissões de empresas muito boas, mas a taxas de CDI mais 0,60 em prazos de 10 anos. Porque se você tira os custos e você bota performance, que pode ter ou não, e você bota o excesso de retorno ponderado pelo prazo médio, pelo momento, mas eu acho que não é nada demais. Então, eu acho que tem essas duas vertentes. Então, você vê que, de certa forma, não tem uma resposta para qual o spread ideal. Dito isso, acho que tem uma outra parte da resposta que eu posso te trazer um pouco mais de insumo, que eu acho que é a parte da disciplina. Tá? E disciplina só funciona se você fizer todos os dias, sempre. Então, às vezes, tem uma emissão que a gente tem convicção que a gente vai aprovar aquele crédito, mas a gente passa no comitê, pela disciplina. Porque no nosso comitê, a gente analisa, grosso modo, 5 pontos em cada um dos ativos que a gente compra. A gente analisa quem é o controlador, quem é o management, o alinhamento dos diretores, o alinhamento do controlador, o histórico de sucesso desse controlador, o histórico de padrão de ético. A gente analisa qual o setor, qual o posicionamento setorial, se é um setor mais intensivo em capital, se é um setor mais cíclico. Se for o caso, qual o posicionamento dessa empresa para que ela não fique tão refém dos ciclos, por exemplo. A gente analisa o histórico, o longo histórico de desempenho operacional e financeiro, que, grosso modo, eu gosto de falar que é um filme até chegar na foto atual da empresa, que é você ver o que aconteceu com essa empresa nos vários ciclos que esse Brasilzão oferece. A gente faz a projeção de fluxo de caixa, que é para a gente estimar o que é a história dessa empresa para frente, né? Então, vai precisar captar muita... Não necessariamente é do tipo vai quebrar, não é isso, mas vai precisar captar muita dívida recorrentemente, porque isso impacta o preço. E, por fim, as características da emissão. Então, você falou sobre covenants, por exemplo. Muitas vezes, uma característica da emissão mal redigida para a gente é proibitivo. E aí é que entra a parte da disciplina. Você precisa analisar sempre sobre o mesmo espectro para você fugir de armadilhas em momentos que o mercado esteja mais pró-emissor. Vou dar um exemplo sem citar nome aqui. A gente foi convidado para participar de uma emissão agora. É um projeto super longo, prazo muito longo. É uma debênture incentivada, né, com isenção de imposto de renda para a pessoa física, que tinha uma característica que tem um grande comprador e um pequeno volume está sendo oferecido para o mercado. E a gente olhou a escritura e esse grande controlador é capaz de, sozinho, decidir qualquer assembleia futura que possa surgir na debênture. Então,
surgiu um evento de vencimento antecipado por algum motivo, né, que são as cláusulas que te protegem. Né? Surgiu um evento de vencimento porque um covenant não foi cumprido. Esse grande credor decide sozinho. Então, a gente está a ver navios. Então, para a gente nem entrou na parte de, e o risco-retorno, e o projeto é bom, parecia até ser. Nem entrou. Para a gente aqui foi no-go. Então, eu acho que tem dois lados dessa sua pergunta. Tem um lado que é uma mistura de boa parte arte, com o quê de conjuntural da indústria, e tem uma parte que é a disciplina ali, né? Então, você tem que evitar, não pode, é difícil, é muito difícil você não ser contaminado, mas você tem que tentar ao máximo respeitar os seus processos, né? É o que você acredita. E, importante, de tempos em tempos, rever seus processos. Isso que a gente gostava de olhar é suficiente? Ainda faz sentido? Então, por exemplo, uma coisa que hoje não está na nossa matriz de atribuição de rating interno, que são esses 5 pontos que eu falei, a gente atribui um rating interno. Não está na nossa matriz a liquidez esperada para esse ativo no mercado secundário, mas é algo que quando a gente aprova e vai para a mesa, eu e o Alan, como gestores, a gente fala assim, será? Como é que a gente conversa com os coordenadores daquela oferta, se for uma emissão primária, se for secundária é mais fácil, né? Será que vai ter liquidez? Quantas casas será que vão participar? Porque isso faz toda a diferença, né? Se você depois vai ter um mercado negociável ou não. Mas isso é uma coisa que até hoje não entra na nossa matriz. Talvez um dia vá fazer sentido, porque o mercado tem cada vez mais liquidez. Um ativo líquido e um ativo líquido tem que ter precificação diferente, que é outra arte, que é como você precifica liquidez, né? Então, eu acho que eu vejo esses dois lados aí para essa resposta, tá? Tá ótimo, respondeu muito bem. A gente vê assim, uma tendência no mercado de crédito de fundos muito diversificados. A gente queria entender assim, qual é a visão da Icatu Vanguarda sobre uma diversificação ideal, né, dos ativos no portfólio. E como você lida com esse monitoramento de muitos ativos, porque tem riscos, né, associados à superdiversificação. Então, a gente queria ouvir um pouco mais sobre isso. Essa pergunta é muito boa, né, Pedro? É muito boa mesmo porque também não tem uma resposta, né? Qual o número ideal, né? Não tem. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, coisas que a gente acredita e que a gente vem implementando e a gente está muito satisfeito, tá? Eu acho que eu vou falar do mundo dos créditos, eu vou falar do mundo high grade, né? Não é que a gente não faça nada que seja high yield, não é que a gente não faça nada que seja estruturado, mas a gente, na nossa carteira de 14 bi, o nosso foco é o mundo do high grade, que como característica, ele a gente lá, se pega a atribuição de performance dos nossos produtos, a gente tem ido, graças a Deus, muito bem, um percentual não desprezível é a marcação ao mercado, que é grosso modo o seguinte, né? O retorno de um fundo de crédito o caixa dele que rende caixa, né, rende CDI, mais o que a gente chama de carrego, que é a parcela de crédito, qual é o spread dessa carteira, né? Então isso vai ser o seu carrego, e a diferença para o retorno, tira os custos, a diferença para o retorno final é o que você gerou de MTM, que é a gestão ativa, que comprou um ativo com spread X, esse spread fechou, ou seja, o preço subiu, você ganhou dinheiro, você vendeu, você girou a carteira, então esse é o MTM. A gente tem tido um sucesso relevante em gerar um alfa interessante aqui nessa parcela de MTM, né, de marcação ao mercado. Mas a verdade é que no mundo focado no high grade, você tem que focar bastante em fazer uma gestão, na minha cabeça, gestão de risco, gestão de portfólio, pautado no seu carrego. Nesse sentido, Pedro, eu acredito que um desafio que a gente teve nos últimos 5 anos e é algo que tira o nosso sono recorrentemente, né, no sentido bom de tirar o sono, o que a gente precisa fazer para que, olhando 3, 5 anos à frente, a gente consiga ter uma carteira mais pulverizada de ativos muito bons. Né? Porque você pode ter uma carteira mega pulverizada de ativos que não pagam nada, ou ativos que você não conhece, ou ativos que você não acompanha. Então, quando eu olho, o meu desejo maior é que 5 anos à frente a gente tenha mais capacity de produtos mais sofisticados, que exige que a gente tenha a mesma diversificação com cada vez mais produtos descorrelacionados, com bom risco-retorno. Só que isso é difícil. Para isso você precisa investir em equipe, desenvolver uma intelectualidade ali
né, uma capacidade de analisar esse tipo de ativo. Então, não foi da noite para o dia que a gente passou a ter 300 milhões para um BIM FDICs. E os nossos FDICs a gente acha muito defendidos. Mas a gente desenvolveu essa inteligência interna. Nossos FDICs não são FDICs só para fazer acho que é importante, nossos FDICs não são FDICs de factoring, de multicedente, multisacado, são FDICs de compra de carteiras que a gente acha muito boas. Por exemplo, a gente é muito ativo em compra de carteiras de consignado federal, que é um tipo de carteira que tem uma inadimplência muito baixa, a gente acha muito bom. Mas só um parênteses aqui, porque eu acho que FDIC é um escopo muito grande para deixar em aberto assim. Então, a gente foca muito nos FDICs, que a maioria dos nossos FDICs são AAA, só como curiosidade. No entanto, são instrumentos mais sofisticados, que têm menos liquidez e que geralmente pagam mais prêmio por isso. Mas então, Pedro, o nosso desejo é ter uma carteira cada vez mais diversificada, desde que a gente tenha bons ativos suficientes para isso, tá? Então, essa é a primeira resposta. Hoje a gente tem uma carteira diversificada. Se pegar a média dos nossos produtos, a média de exposição por emissor desses produtos é de 0,5 a 0,60 do patrimônio, é bem diversificado. A gente acredita que num mundo de high grade focado em carrego, né, ou que o carrego é muito importante, não é que é focado em carrego, mas o carrego é muito importante, é muito vencedor você ter uma carteira diversificada. Né? É muito vencedor, a gente acha isso. O que não quer dizer que você não tem que ter opinião sobre os ativos para reduzir, aumentar, mas a diversificação é muito importante. Então, a gente vê com bons olhos e o nosso desejo é conseguir ter cada vez mais diversificação, desde que a gente tenha bons ativos para alocar. A parte da equipe, né, é sensacional esse ponto, porque é fundamental. A gente não acredita mesmo, respeitando sempre cada filosofia, em crescer carteiras, crescer potencial de geração de alfa, diversificar sem investir em equipe. Não acredito. Tá? Então, a gente hoje lá no crédito, nós somos uma equipe de 13 pessoas. Estou falando só do crédito que a gente faz. Tá? Aqui o nosso crédito é só focado primordialmente no mundo do high grade. Então, não tem dispersão de uso do tempo. Não tem uma galera que faz M&A, uma galera que faz special situations, uma galera que origina. Não, é só a gente do dia a dia do crédito, dos quais somos 7 fazendo análise no dia a dia. E esses 7, uma coisa que a gente fez e tem feito é que a gente, além de crescer, a gente nem cresceu tanto o número de analistas, mas a gente seniorizou muito. Tá? Alguns de nós estão lá há muito tempo. Né? Então, eu já tenho aí, somando minhas passagens, mais de 10 anos na Vanguarda. O Alan, que é o outro gestor, tem mais de 12 anos. O Marcão está lá desde o primeiro dia e trabalhando no Banco Icatu. Então, o Marcão tem, 30 anos de Icatu. Temos pessoas que começaram como estagiários, estão lá com a gente 5, 10 anos quase. As últimas pessoas que se juntaram a gente são pessoas que a gente contratou que até trabalharam, por acaso, a vida inteira no mundo de equity, e a gente resolveu fazer essa aposta no sentido de que são pessoas que, para a gente, tem no DNA delas essa questão da gestão ativa da percepção de risco e retorno. São caras com 20 anos de carreira, então, assim, não tem uma resposta para esse número, né? Mas a gente tem convicção lá de que a gente não vai conseguir crescer e crescer de maneira saudável se a gente não investir constantemente em ter uma equipe, o que não quer dizer que é uma equipe que vai crescer para sempre, mas tem que ser uma equipe cada vez mais capacitada, mais sênior e mais com esse nosso DNA assim, de percepção de risco ativa, de gestão de risco ativa, de risco e retorno o tempo todo. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Tá? Perfeito. Em julho, a Icatu ela fez um painel, né, que era um encontro com gestores, e vocês falaram do cenário econômico desafiador e queriam saber como ficava o crédito privado nesse cenário, né? E aí no painel vocês comentaram bastante sobre a trajetória dos juros e como que ela impacta o crédito privado. E você até falou de aproveitar o sweet spot, que na época os juros estavam em torno de 10%. Envelheceu mal, hein? E aí ontem, né, a Selic chegou a 12,25%, deixando a entender que pode subir até 14,25% antes do meio do ano que vem. Então, assim, como fica o mercado de crédito daqui para frente? Para a gente lembrar que o Brasil, né? Então é impressionante, né? A perspectiva era de uma queda de juros. Os juros futuros já antecipou isso, né? O juros futuro já estava aí, quando você olhava os anos à frente, já estava em 14, às vezes bateu 14,5. E aí já está contratado aí mais 2 de 100, né? O comunicado ontem ficou muito claro, então a gente já está falando que a Selic vai no mínimo para 14,25, possivelmente não acaba com uma de 100, então tem mais algum ajuste, está falando que a Selic vai para 15, pelo menos.
Pelo que eu tenho visto aí, pessoal, tem uma galera boa projetando uma final de 75, vai para 15. De fato, eu acredito nesse sweet spot. Eu estou falando em termos de fundamentos, tá? Estou falando de termos de fundamentos de fluxo, né? Não de fundamentos. Porque eu acho que os juros muito baixos, a gente não tem um histórico tão longo do mercado de crédito desenvolvido, mas olhando desde 2010, quando eu estou acompanhando, dá a impressão, né? Tivemos algumas variações bruscas das taxas de juros, dá a impressão que quando o juros é muito baixo, há uma corrida por produtos de mais vol e mais retorno esperado. Quando os juros é muito alto, como é agora, a gente mais uma vez já começa a observar um certo approach para um discurso mais nesse nível de juros. Por um exemplo, tá? Nesse nível de juros, a gente vê bons alocadores e pessoas que a gente respeita fazendo essa conta, que é uma conta verdadeira. Nesse nível de juros, se você pegar uma LCI de um grande banco que te pague 95% do CDI, o que acontece é quando os juros é muito alto, o impacto da isenção do imposto é muito relevante. Então, se você vai pegar um fundo que renda depois de todos os custos CDI mais 2, se você bota aí, se a pessoa ficar mais de 2 anos, ela vai pagar 15%. Se for um fundo de renda fixa, de crédito, vai pagar 15% de imposto. 15% em cima desses 17%, vamos fazer a conta de soma simples, é muito mais imposto do que se o CDI fosse mais baixo. Então, começa a ficar mais difícil competir com as LCIs da vida. Até mesmo com os CDBs, que não tem isenção, mas a percepção das pessoas de risco, o que eu acho que às vezes é até errado, mas a percepção muitas vezes é de menor risco. Então, a gente viu muitas vezes, a gente começa a ver de novo esse approach, que é um approach de, poxa, para quê? Para que eu vou ter um fundo de crédito se o CDI é tão alto? Eu fico ali num ativo direto que tem liquidez quase que imediata e que não me traz risco nenhum e está bom para mim. Acho que agora tem algumas coisas que mudaram um pouco, então existe uma restrição maior, né, depois de uma mudança da legislação no final do ano passado, então existe uma restrição maior para emissões de LC e LCA, tem um período maior de carência para que você tenha isenção, os CRIs e os CRAs tiveram uma restrição maior de lastro para fazer, então acho que tem menos concorrência, mas eu acho que é um cenário de menos, tudo mais constante, de menos demanda para os produtos de crédito, sim. É por isso que eu falei desse sweet spot aí, que você lembrou bem. A impressão que dá é que uns juros ali não tão altos, mas não tão baixos, trazem, em termos de fluxo, uma demanda adicional para os fundos de crédito. Em termos de fundamento, se poderia dizer que quanto mais baixos juros, melhor para a empresa. Eu não sei se é tão assim, porque a gente viu com juros baixos as empresas ignorando um pouco que é Brasil e fazendo investimentos muito agressivos e apostas muito agressivas que depois, quando os juros saíram de 2 para 14, cobraram a conta. Por isso que a gente teve muitos casos de ajuste de estrutura de capital, de reperfilamento, de haircut, de RJ, de empresas grandes em 2023. Mas teoricamente juros menores é melhor para o balanço das empresas, e poucas dúvidas que é muito ruim esse nível de juros, né? Para as empresas, falando em fundamentos, né? Isso aí é a única parte incontestável da resposta. Uma conta assim muito de padeiro, né? Uma empresa que esteja aí, vamos supor, 4 vezes alavancado na métrica de dívida líquida sobre o EBITDA dela. Se ela paga CDI mais 2%. Vou falar mais para ser legal aí. E os juros é 14%, a gente está falando de 15% de custo fazendo conta de juros simples aí, que nem é certo, mas 15%. O cara está 4 vezes alavancado, a gente está falando de 40 mais 20, 60% da geração de caixa dela, usando como proxy o EBITDA, vai para pagar juros, né? Então, e aí ele ainda tem que pagar imposto, ainda tem que investir para manter o business ou até para crescer. Nesse caso não cresce, né? Não tem investimento em crescimento. Então, é óbvio que a gente vê com cautela essa nova precificação. A gente sempre que tem uma mudança tão brusca assim, a gente olha para dentro de casa para ver, né, o que a gente precisa reavaliar, quais são as empresas mais impactadas. E aí isso é uma coisa que a gente tem feito, né? Acho que tem empresas que vão ser mais impactadas que outras. Só tem uma coisa que eu acho que é uma...
dar um pouco de uma amenizada nesse momento, que como os juros saíram de 2 para 14, as empresas fizeram muito dever de casa. Muito dever de casa, muito dever de casa. Então, a gente vê o balanço, os últimos balanços das empresas, balanços com melhora na margem, balanços, sabe, conservadores, tiveram menos investimento, tiveram cuidado para melhorar a margem. Então, as empresas, eu diria que estão bem mais preparadas para esse aumento de juros do que estiveram no último, tá? Essa é a única, acho que ressalva, tá? E até parece coincidência, né? Porque a gente tá fazendo podcast de crédito um dia depois da reunião do Copom. Então a gente até teve que editar essa pergunta do Pedro ontem para corrigir os juros, né? É Brasil. Pois é. Seguindo nessa linha de juros, um dado assustador que na minha opinião, é relevante, o Brasil registrou 71% de aumento de pedidos de RJ, né, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Você acha que o patamar de juros atual ele é o principal fator para esse aumento significativo de RJ? Ou existem outras causas por trás? Porque você disse que as empresas estão mais bem organizadas, o micro está bom. Então, acho que o único fator discrepante talvez seja esse. E, emendando já com uma segunda pergunta, lá no início você falou de americanos, eu falei, ele vai matar minha última pergunta, né? Mas eu acho que não tem como não falar. O caso mais emblemático de RJ nos últimos anos talvez tenha sido da Varejista. E eu queria saber de você um pouco mais sobre quais lições você tirou desse caso muito forte, né, que foi em 23, e o que mudou daqui para frente em relação à sua análise e percepção no mercado de crédito. Tá, sobre a primeira, eu vou tentar ser breve aqui para a gente aproveitar essa fase final aqui do podcast. Eu acho que eu não gosto tanto de ver essa estatística do número de RJs, para ser honesto. Eu acho que naturalmente há uma correlação com o risco que a gente está tendo nos fundos de crédito quando o número de RJ sobe muito, porque ele sobe muito por algum motivo macro, né, cíclico ali da economia. Então há uma correlação, é legal assim, de acompanhar, mas eu não acho que é representativo para o que a gente faz. Quando eu falo que as empresas estão até que no momento bom micro, tem nada a ver com essas empresas da RJ. Vai ter uma RJ lá de Americanas que, chama atenção, que em termos de volume é muito representativo, mas em número de RJs, as empresas, quase 99% das empresas que entram em RJ são empresas que não estão no radar do mercado de capitais, e eu não estou falando da vanguarda, estou falando de boa parte do mercado de capitais de crédito. E aí eu vou ser honesto que eu nem sei responder. Eu acho que os juros altos têm um impacto muito grande. Eu acho mas eu não sei o motivo para esse aumento especificamente. Eu acho que deve ser uma conjunção de fatores. Acho que possivelmente algumas linhas que estavam conseguindo ser roladas não conseguiram mais porque o hurdle está mais alto, a juros está mais alto. Talvez algum tipo de linha subsidiária que não conseguiu ser rolada. Eu não sei responder, mas o que eu posso dizer é que não acho que dê para fazer um depara, sabe? Com a nossa exposição nos nossos fundos. Então, acho que grosso modo, pequenas empresas aí que estão sempre no fio da navalha ali, né? As estatísticas que aparecem vez ou outra no jornal de percentual das empresas, o índice de mortalidade das empresas no Brasil em 5 anos é colossal, muito difícil, muito difícil. É muito imposto, juro alto, burocracia, é muito difícil, né? Então, a gente sabe isso, né? Não vale nem a pena repetir aqui. Sobre Americanas, eu acho assim, a gente lá tem bastante, olhando como vanguarda, bastante cabelo branco, né? Do nosso comitê de crédito, né? Somos 5 pessoas. Temos uma pessoa um pouco mais jovem que começou conosco e que está lá há 8 anos desde estagiário. Temos o Alan e eu, que temos aí mais de 15 anos de carreira, cada um. Eu um pouco menos, ele um pouco mais, então na média aí. Temos o Marcão, que tem quase 50 anos de carreira fazendo crédito. Temos o Bernardo, que tem aí 20 e poucos anos de carreira e fez crédito, acompanhou o crédito o tempo todo. Então a gente tem bastante cabelo branco, mas à medida que o mercado desenvolve e a gente tem cada vez mais emissores, cada vez a gente tem um mercado mais pujante, a gente vai criar novos cabelos brancos e aprender
com outros casos e vai levar lições que são importantes para a gente. Então, no caso de Americanas, especificamente, né, que a gente foi pego, né, a gente tinha uma posição até grande. Acho que o grande dano que a gente teve nesse caso é que a nossa gestão é uma gestão, como eu falei, muito ativa. Então, só um número aqui para tangibilizar um pouco. A gente, nos últimos 3 anos, a gente girou a nossa carteira de crédito, na média, 1,5 vezes ao ano. A gente deve ter tido uma carteira média de crédito nos últimos 3 anos de uns 10 bi, e a gente girou por ano mais ou menos uns 14, 15 bi entre compras e vendas. Então, a gente faz uma gestão muito ativa. Tem casos que a gente, em um ano, a gente sempre fica fazendo assim, estudinhos para poder a gente aprender com o que a gente fez e para mostrar para o cliente. Tem casos que em um ano a gente entra e sai do papel várias vezes porque mudou a opinião, porque mudou o preço, né? No caso Americanas, a gente foi muito punido porque a gente não teve tempo de mudar de opinião, né? Teve o fato relevante no dia 10 ou 11 de janeiro de 23 e o papel caiu 50% no dia, perdeu a liquidez, no outro dia foi a zero. Então, assim, a gente não teve tempo de rever. Então, nesse sentido, em termos de gestão ativa, a gente não tem um grande aprendizado. O que a gente pôde fazer foi testar se os nossos limites de risco estavam aderentes. Em alguns casos, acho que a gente demorou mais tempo do que o ideal para conseguir recuperar uma rentabilidade interessante para o cotista, mas de maneira geral, nossos produtos, quando a gente olha janelas não tão longas, estão super saudáveis, entregando o que a gente se propõe a entregar. Então, acho que a gente passou nesse teste. Mas eu acho que ficam aprendizados, não só esse caso, mas ficam aprendizados de, quando eu falei da história do cabelo branco, né, que é meio clichê assim, mas ficam aprendizados de ceticismo. Acho que todo para trás que você leva na vida e em crédito, talvez mais ainda, porque você está envolvendo dinheiro dos seus cotistas, você desenvolve um grau de ceticismo. Então, no caso de Americanas, a gente já tinha reduzido o nosso rating interno, porque tinha juntado Americanas com B2W, que virou Americanas S.A. B2W queimava muito caixa. Mas talvez a gente, olhando à frente, tenha que olhar com mais desconfiança, por exemplo, mudanças de management. Então, poxa, tem um CFO que foi, depois de muito tempo trabalhando na empresa, virou CFO, ficou lá 2 semanas e saiu. Talvez olhando para trás, é sempre difícil esse engenheiro de obra pronta, a gente devesse investigar mais o que aconteceu com um cara que passou a carreira toda lá, ficou 2 semanas como CFO, quando está lá na cadeira vai embora. Então, acho que talvez a gente para frente aprenda a ser mais cético. Como esse caso americano vai ser mais cético em relação a algumas coisas. Com certeza em relação ao balanço, com certeza, né? Investigar mais as linhas do balanço para além da auditoria. Em outros casos, a gente tem que ser mais cético com outras coisas. Então, só para fugir um pouco da Americanas, a gente tinha uma posição não tão grande, mas tinha uma posição em light. Light, a gente tem que ser mais cético, a gente aprendeu a ser mais cético com relação a um processo de recuperação dos seus ativos. Várias convicções que a gente tinha acerca do arcabouço regulatório foram postas de lado, assim, postas em xeque. A gente estava errado, porque a gente se baseou ali na letra fria da lei, do tipo, por exemplo, uma concessão de distribuição de energia elétrica não pode entrar em recuperação judicial. O pessoal conseguiu dar um jeito. Então, eu acho que cada um desses casos que vão surgindo, graças a Deus, como eu falei, a gente teve muito poucos, motivo pelo qual a gente voltou a ter ali, olhando janelas de 12, 18 meses, né? Janelas tirando aí esse americano, a gente voltou a estar lá em muitos dos nossos produtos no primeiro quartil da indústria, motivo pelo qual quando a gente olha janelas mais longas, 3, 5 anos, a gente está muito bem. Então, graças a Deus, a nossa gestão ativa, nosso investimento em equipe tem feito a gente fugir de muitos problemas. A gente vai ter problemas. Eu acho que cada um deles a gente sai mais cético. Então, eu diria que é bom, né? É bom você ficar cético. Só que só para finalizar, entra de novo na história da arte. Você ficar cético com tudo, você não faz nada. Então, você também tem que... tem uma arte ali que é você ir testando suas convicções e vendo aonde que você tem confiança e confia no seu feeling ali, né? Então, eu acho que é por aí, tá? Perfeito. E para finalizar, assim, usando o seu gancho da arte, assim, eu queria ouvir de você também alguns conselhos e também, principalmente, dicas para aqueles que aspiram uma carreira na área de crédito. Para quem está entrando agora no mercado, estagiando, quais habilidades e principalmente características você considera como mais valiosas para
para aqueles que visam o sucesso no setor, por exemplo? Tá, eu dei uma passada de olho, né? O Eduardo mandou ontem, eu passei o olho e vi que era tudo dia a dia, então não cheguei a refletir muito, mas essa pergunta eu fiquei refletindo porque é sempre difícil, né? Assim, então eu vou misturar aqui alguns clichês com algumas opiniões pessoais, assim, clichês. Acho que isso vale para tudo na vida, mas o crédito tem que ser muito curioso. Eu sei que é muito clichê, mas tem que ser. Tem que ser porque é muito diferente, tudo é muito diferente. Uma empresa é um organismo vivo que as coisas vão mudando e o balanço, a gente falou, nem sempre reflete exatamente o que está acontecendo ali dentro. Então, você tem que ser muito curioso, entender por que essa empresa passou a existir, né? Por que ela e não outra? Por que ninguém chega e tenta roubar o lugar dela? Por que essa empresa aqui nunca tirou dividendos? Como é que o controlador tira dinheiro dessa empresa? Será que ele tira dinheiro? Não, você tem que ser muito curioso, tá? Esse é bem clichê. Outro bem clichê, mas que é muito verdadeiro. Especialmente, acho que para sempre, tá? Para sempre é muito bom estar cercado de pessoas boas, assim. Essa ideia de querer ocupar um espaço sozinho e negar pessoas boas do seu lado é o maior erro que alguém pode cometer. E quando você é jovem, especialmente. Então, você ter bons professores é uma dádiva, assim. Você tem que agradecer muito se surge a oportunidade e buscar muito isso, sabe? Você sentar do lado de alguém que faz isso, olha o privilégio. A pessoa faz isso há 10, 15, 20, 30 anos. 10 que seja, 15 que seja, 30 nem se fala. Você sentar do lado dessa pessoa e todo dia, 10 horas por dia, ficar ali sentado do lado dela, Então, assim, não importa qual é a recompensa que você está tendo, essa é a maior, tá? Então, esses são os clichês. Uma coisa que eu penso, que eu pensei assim, eu acho que eu cheguei a falar naquela, não tenho certeza, na participação que você citou, que eu fui lá na Semana da Liga, que é o seguinte, o tema do momento é tecnologia e veio para ficar, todos nós, né, temos usado muito, né, então, chover no molhado. Então, só que eu vejo dois espectros disso. Qualquer pessoa em qualquer profissão tem que ter uma bagagem disso. Tem que ter. É o inglês. É o inglês da década de 90, 2000. Tem que saber. O básico é um Python da vida. Tem que saber. Tem que saber para saber usar isso em seu prol. Então, esse é o básico. Mas, por outro lado da moeda, eu particularmente, o Bernard Schneider, que é o nosso CEO, citei ele aqui, né, que ele era PM de renda fixa e desde 2018 que ele virou CEO. Ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala assim, cara, você ser um bom analista de crédito ou de equity, um bom analista, como não é uma ciência exata, você precisa algum dia dar um clique. Que um dia você chega e fala, cara, entendi como é que funciona essa empresa, entendi qual é a relação do balanço com o DRE, do DRE com fluxo de caixa e com os recebíveis. Do nada você entende, óbvio que depois de muitas horas. E eu acho que para mim, ajudou muito a entender fazer, sabe? Que é um contraponto à história da tecnologia. Então, cara, no início, principalmente, para sempre para mim, mas especialmente no início, não pega planilha pronta, não pega modelo pronto, não pega... a empresa divulga lá a planilha de história de resultado, não faz isso. Abre lá os últimos 5 anos, 10 anos, quantos forem, abre lá o resultado, bota na planilha, linha a linha, porque você vai se forçar a entender cada uma daquelas linhas, porque você vai escrever cada uma e vai... Então, essa parte de tecnologia eu vejo dois lados. Um não marquem bobeira com isso. É o inglês de atualmente. Tem que fazer. Mas, por outro lado, não deixem de botar a mão na massa, porque isso ajuda a entender esse organismo vivo que é a empresa. Às vezes você não pode acabar não entendendo, mas aumenta muito a chance, na minha opinião. Então, eu diria esses 3 aí, 2 clichês e um aqui mais autoral. Pô, perfeito, Antônio. A gente tem assunto para ficar aqui horas falando, mas infelizmente nosso tempo acabou. E em nome da Liga, queria te agradecer muito por ter você aqui, ter compartilhado todo o seu conhecimento. Foi ótima conversa.
Então é isso, muito obrigado. A gente quer fortalecer esse vínculo com você e com a Icatu Vanguarda. Então, muito obrigado. A gente está sempre à disposição. A gente na Vanguarda é meio recluso, assim, a gente não aparece muito, né? Propositalmente, assim, uma mistura de focar no trabalho e também não gostar muito mesmo, não é para ser difícil, não. A gente também fica lá no Porto do Rio, né? A gente fica um pouco mais distante do que o grande centro do mercado financeiro aqui do Rio de Janeiro, então isso também diz muito um pouco do nosso estilo, mas eu diria que um percentual muito grande das nossas interações de exposição, se não toda, dos últimos 2, 3 anos tem sido com vocês, e é porque são alguns motivos, né? Primeiro porque eu acho que a gente aprende muito vendo o pessoal mais jovem subindo e fazendo coisas novas, a gente aprende muito. 2, que a gente acha que o trabalho de vocês é muito impressionante mesmo. Eu falei com vocês aqui logo antes de começar, mandei para algumas pessoas lá da área essa pauta que vocês fizeram, porque eu fiquei impressionado, o pessoal também, então parabéns e contem conosco aí, é um prazer, a gente faz questão de contribuir aí para esse movimento de vocês, a gente acha que é muito, muito bacana. Obrigado pelo convite. Obrigado. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É o nosso 3º podcast em vídeo. É um projeto que começou no começo desse ano e que a gente vê muito futuro por aí. Obrigado.